Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo a Tito. E hoje a gente vai continuar nossa peregrinação por Tito. A gente já teve a primeira exposição, que foi dos versos 1 a 4. E agora nós vamos continuar fazendo o dos versos 5 até o verso 9. Você pode abrir a sua Bíblia, conectar a sua Bíblia, desde que você coloque ele aí no modo avião, né? Para que sua atenção esteja totalmente voltada para a palavra de Deus. E diz assim, Tito, capítulo 1, versos 5 até 9. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Baixa a sua cabeça mais uma vez diante dessa palavra. Senhor, estamos diante da tua palavra, da tua voz. E pedimos, meu Deus, que a tua palavra, ela faça a obra que lhe é devida, trazendo avivamento na igreja. Trazendo avivamento no meu coração, no coração dos meus irmãos. Que o Senhor levante homens e mulheres que sejam modelos, padrão para a vida da igreja. Homens piedosos, justos. Homens que sejam portadores e proclamadores da tua palavra. Meu Deus, usa a mim, usa os meus irmãos e usa essa igreja como instrumento nas tuas mãos. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na carta de Paulo a Tito. Especialmente agora, ele começa a trabalhar os problemas que aquela igreja, que era da cidade de Creta, como a gente olha logo no versículo 1, ela está enfrentando. E ela enfrenta um momento onde há rebeldia, onde há falsos mestres, onde há pecado na vida de alguns, até dos líderes e no meio da família. Uma igreja que estava se portando mal, com mau testemunho diante da sociedade. E esses falsos mestres, eles são descritos especialmente aqui nos versos 10 a 16, mas que vai ser tema da nossa próxima mensagem. Hoje, nessa primeira, ele vai falar como devem ser os líderes da igreja. Como era necessário para colocar a igreja em ordem, separar homens de Deus, maduros, com bom testemunho, com a doutrina santa, apostólica, com o evangelho nos lábios, para colocar a ordem, a igreja em ordem. E esses homens precisavam ser homens de Deus, que servissem de modelo para a igreja, tanto de como viver, como de sã doutrina.
E eu quero começar dizendo que a igreja, para estar em ordem, precisa de modelos. Precisa de homens que sirvam de exemplo, de testemunho diante da comunidade de como viver uma vida cristã saudável, piedosa. Eu quero então intitular a mensagem de hoje de Bons Líderes para a Igreja. E é muito importante que a igreja tenha homens de Deus. E esses homens de Deus e líderes que sirvam, que você conheça a sua vida, conheça a sua família, conheça a sua doutrina, conheça como ele se porta diante da sociedade. E eu começo pensando, será que é possível a gente ser um crente que congrega pela internet? O meu pastor é o pastor X, lá de Camboriú, lá de São Paulo, lá de Blumenau. É ele que eu escuto no YouTube, escuto vários sermões dele durante a semana, ele edifica a minha vida. A minha pergunta é esse o padrão da palavra de Deus? É assim que a gente deve viver como igreja? E Paulo, então, vai lidar com questões como essa. Como deve ser alguém que nós permitimos que lidere a nossa vida espiritual? E ele levanta essa questão de precisamos, no meio da nossa vida, como pais espirituais, homens de verdade, homens que se levantam diante de nós para que nos liderem pelo ensino e pelo testemunho público, pelo exemplo. Homens de verdade. E por isso, o texto de hoje serve para 3 coisas. Em primeiro lugar, como ser um verdadeiro líder cristão. 2, que tipo de líder cristão eu devo seguir? Ou quais líderes cristãos nós devemos escolher para a nossa igreja? E 3, entender que eles são exemplos. Então, eles o que nós vamos aprender não é só para que eles vivam, é um padrão que serve para todos os crentes. Porque eles não são uma classe especial, eles são um modelo pelo qual todos nós devemos seguir. Então, tudo que for dito sobre esses líderes cristãos serve para mim, serve para você, serve para todos os crentes. Então, a igreja que vivia nesse contexto de desordem, Paulo manda Tito, o seu auxiliar, para constituir líderes, para combater esses falsos mestres, que estavam pervertendo a vida da igreja. E ele então começa a ensinar sobre esse tipo de homem que deveria lidar, esse homem de verdade, esse homem que agrada a Deus. E nós vamos ver que ele dá especificamente 3 características. Uma, no verso 5. Bons líderes na igreja devem ser homens maduros. 2, bons líderes na igreja devem ter bom testemunho. Versos 6 até o 8. E 3, bons líderes da igreja devem ser bons mestres na palavra. Verso 9. Então, a primeira característica de bons líderes na igreja é que, em primeiro lugar, eles devem ser homens maduros. Verso 5 diz, por essa causa te deixei em Creta. É por isso que Paulo envia Tito, aquele jovem auxiliar, e o coloca naquela cidade em Creta, que é uma cidade grega, cheia de paganismo, mas que nessa igreja ela estava influenciada por judeus que viviam, cristãos judeus que viviam uma heresia judaizante, um desvio do evangelho judaizante, como nós olhamos no sermão anterior, que quem não assistiu pode acompanhar nas redes sociais, no YouTube. E a intenção de Paulo é para que ele colocasse a igreja em ordem. A igreja estava em desordem, uma bagunça. E a primeira coisa que ele vai ensinar de como colocar a igreja em ordem, ele vai dizer, estabelece presbíteros, constitui presbíteros em cada cidade. E a orientação dele é
que ele precisava levantar esses líderes, chamados de presbíteros, que mais na frente, no verso 6, no verso 7, ele vai chamar esses presbíteros de bispos, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Esses homens que na Bíblia também são chamados de pastores, presbíteros e bispos. Assim como a gente olha aqui em Tito, eles são expressões intercambiáveis. É a mesma pessoa, o pastor, o bispo e o presbítero. Essas palavras, elas servem apenas para elucidar, ilustrar os diferentes papéis de um líder cristão. E a primeira característica de um líder cristão é a ideia dele ser um presbítero. A palavra presbítero é uma palavra grega que não foi traduzida para português, mas por causa da tradução ela acabou virando uma espécie de função, mas que na verdade ela significa ancião. Estabelece anciãos, pessoas maduras. Ancião não é a ideia de alguém que está velho nesse sentido, com a idade avançadíssima, é um ancião. Não. A ideia de ancião, dentro da cultura judaica, especialmente, é a ideia daqueles homens maduros no meio da comunidade. Homens que eram testados, não eram neófitos, não eram iniciantes, não estavam ainda aprendendo, não eram guiados pelas suas paixões, pelos seus desejos, não eram aqueles que agiam como meninos, mas não, eram homens maduros, coerentes, honestos, corretos, homens de verdade. Ele diz: constitui líderes maduros, presbíteros, dentro da comunidade, para que eles possam, como nós veremos, pelo seu exemplo e pelo seu ensino, fazer o quê? Colocar a igreja em ordem. E isso deveria ser feito em cada cidade, porque ele está escrevendo para Creta, mas essa carta ela precisava rodar nas igrejas da região. E ele usa uma coisa interessante, ele usa presbíteros no plural, nos indicando de maneira especial, como se repete muitas vezes em outras cartas, de que a ideia da liderança na igreja, ele não é de um ditador, de um líder único, mas uma equipe de homens maduros que iriam conduzir a comunidade na palavra. Então, algumas lições que a gente pode aprender aqui é que as igrejas precisam de homens e mulheres maduros. Maduros para que a igreja possa andar em ordem. Estabelecer para conduzir a vida da igreja, para discipular os irmãos, para ensinar a palavra, para tomar as decisões da comunidade. Precisamos de homens que sejam respeitáveis. Homens que estejam testados na vida da igreja. A igreja não pode abrir mão de ter líderes, porque vivemos uma sociedade que tem aversão à ideia de autoridade, de liderança. As pessoas, quando pensam em liderança, elas ou não querem ser líderes, ou elas têm um repúdio à ideia da liderança. Essa ideia do homem hoje, que tem dificuldade com a figura da autoridade, quer desfazer a figura do pai, quer desfazer a figura de autoridade do professor, quer desfazer a figura de autoridade de um líder, de um policial, de uma autoridade da sociedade, como de um político, por exemplo. A gente tem aversão à ideia de autoridade, mas isso não pode influenciar a perspectiva bíblica de que sim, Deus é um Deus de ordem, de governo, de autoridade. A gente precisa, ainda assim, ter irmãos maduros liderando a comunidade, líderes. E quem deve ser esses homens? São os mais capazes, os que têm mais estudos, os que têm mais dinheiro, os que têm mais poder social? Não, são os mais maduros. Mais maduros na fé cristã, aqueles que estão crescendo em Cristo, no exemplo de vida, na doutrina. Nunca pode ser um neófito, nunca pode ser um recém-convertido, por mais diplomas que ele tenha, por mais influência que ele tenha, por mais carisma ou capacidade de oratória. Não.
Ele não está colocando nos padrões a ideia de suas capacidades, mas da sua vida. E nós vivemos então uma época de que muitos irmãos, ao ter aversão a alguns aspectos, por exemplo, da autoridade, da liderança, da comunidade, em alguns aspectos, porque a comunidade que às vezes interessa é essa comunidade virtual, muitos irmãos querem viver uma vida cristã sem estar debaixo de uma liderança de uma comunidade. E isso vai gerando desordem espiritual. Não, meu pastor é o pastor X, lá na internet, canal tal, @ não sei quem. Não é assim, irmãos, que a Bíblia estabeleceu. Tanto que ele coloca que um presbítero nem deveria ser um presbítero ou líder sobre várias igrejas. Ele diz, não, Deus estabeleceu líderes específicos para cada comunidade. Tem uma frase que o pastor Afonso diz com muita frequência, é que quando outras igrejas pedem para ele interferir, às vezes de outras denominações, ele gosta de dizer assim, eu não. Me deixe aqui, porque o Senhor me constituiu, o pastor foi sobre a Maranata, assim que ele diz, né? Porque foi aqui, esse é o meu papel, são essas minhas ovelhas, é esse o meu trabalho. Não tenho que ser presbítero sobre a igreja do vizinho, ou sobre outro lugar, eu posso amá-los, ajudá-los, somos a mesma igreja em Cristo, mas a comunidade que o Senhor me estabeleceu, diz o pastor Afonso, foi a Maranata. É entender que a gente precisa estar debaixo da influência desses homens, e isso não é de maneira singular. A ideia de liderança na Bíblia ela é plural. Presbíteros, bispos. Você vê uma certa consistência nas palavras de Paulo, nas demais cartas e até no livro de Atos. Porque a liderança da igreja, é interessante que a perspectiva de Paulo é que ela é conciliar. Não é um ditador, um homem que decide. É assim, é assado. Não, mas nós somos o corpo de Cristo, o Espírito habita em nós, e o operar de Cristo no meio da igreja é um operar de Cristo na coletividade, de forma que até a própria liderança da igreja é interessante, que seja uma liderança de vários líderes, descentralizada. Algumas aplicações práticas sobre isso, por exemplo, para ilustrar. Aqui na Maranata, hoje, nós estamos em 21 comunidades diferentes. Nós temos cerca de 30 pastores, eu acho que agora somos 32 pastores. Ou é 33? Estou em dúvida, vou reconferir. E só aqui no Turu nós somos 7 pastores ordenados. E o pastor, mesmo tendo os seus 48 anos, né? É, pastor Afonso? 72, né? Mesmo tendo seus 72 anos, desses 30 só de liderando igreja, ou mais, ainda assim, quem conhece a liderança do pastor Afonso, como ilustração, ele faz isso sempre de maneira conciliar. Reúne todo mundo, escuta até eu. Não, pastor? A gente reúne, a gente discute, a gente toma decisões juntas, e eu vou dizer para você, eu já vi o pastor Afonso perder em reunião. Reúne os pastores, o pastor Afonso chega com uma opinião, perdeu. Porque a gente entende como deve ser a liderança na igreja, não é ditatorial. Ainda mais, essa liderança ela é multiplicada, por exemplo, na Maranata, porque para nós, essa função presbiterar, de supervisão, de bispos, porque a palavra presbítero significa ancião, mas bispo significa supervisor, alguém que está na administração da vida da igreja. A gente também coloca as figuras dos não ordenados, que são nossos auxiliares diretos, que são os supervisores, que estão conosco nessa equipe pastoral. Na sexta-feira mesmo agora, nós tivemos a reunião da nossa equipe. Nós somos uma equipe de muitos, eu nem sei dizer mais quantos somos, talvez uns 20 e tanto. Dos pastores nós somos 7, alguns são casais, já vai para uns 10 ou 12. O supervisão, nós somos, se eu não me engano, 15 supervisões, alguns são casais. Então nós somos mais ou menos uma equipe de 30 liderando a igreja, na equipe pastoral. E fora isso, nós ainda temos os líderes dos grupos pequenos, que a gente entende que eles têm função diaconal, servindo as mesas, cuidando dos irmãos, cuidando das necessidades, da comunhão.
Então, nós, só de célula, nós somos 72. No Turu, na igreja toda, nós somos em torno de umas 250. Nós estamos falando, então, de, se forem casais ou líderes auxiliares, nós estamos falando aí de 250 líderes. É plural, não é? É descentralizado. E quem é que une todas essas coisas? Quem é que governa? Há líderes conduzidos pelo Espírito, seguindo a autoridade, em submissão, em respeito, em honra. Então, a liderança é um trabalho em equipe. E por isso que liderança não é um serviço só do pastor Rafael, do pastor Afonso, é um serviço de todos nós. De liderar e cuidar na casa do Senhor. Fazendo o quê? Como anciãos. Qual é a ideia do ancião? Ancião é um pai. O mais velho, mais maduro. É alguém que toma conta da família, no caso a família da fé. Bispo é um supervisor. É alguém que supervisiona, não é se as cadeiras estão no lugar, é se a vida dos irmãos está bem, está tudo, que pastoreia. A função de liderar, seja como pastor, seja como supervisor, seja como líder de célula, seja como discipulador, a figura do supervisor é alguém que se propõe a ser um pai na comunidade, amando, se propondo a ser um exemplo, discipulando, ensinando a palavra. É muito mais do que ser um administrador de recursos da igreja, não. Mas é alguém que cuida com carinho daqueles que os pais, que Deus lhe colocou como despenseiro. Cada um no seu papel. Eu, pastor Afonso, pastor Jean, pastor Francisco e os demais, né? A pastora Carmen, pastora Cristina, pastora Ilze, pastor Márcio, pastor Fernando. Nós estamos aqui, esqueci, tem mais algum outro pastor aqui? Nós estamos aqui como despenseiros da comunidade. Mas se você é líder de célula, Pablo, por exemplo, Fernanda, outros, estão pastoreando aquele grupo deles, cada um para ser exemplo, para ensinar a palavra, cuidando especialmente de cada um. Em segundo lugar, e aí, se em primeiro lugar tem que ser alguém maduro na fé, em segundo lugar, é alguém que tem bom testemunho, irmãos. Esse é um exemplo de homem de Deus. Isso serve para todos nós. Ele precisa ser um exemplo para a comunidade, e aí ele vai falar no verso 6, de ter um bom testemunho familiar. E nos versos 7 e 8, ter um bom testemunho moral. Olha o verso 6. E isso eu acho muito interessante aqui, porque quando a gente pensa em alguém ser um homem de Deus, a gente pensa que ele é um profeta, que ele fala da parte de Deus, que ele é um grande pregador, como o pastor Jean, como o pastor Afonso, alguém que fala da parte de Deus como o pastor Jean, alguém que discipula como o Adriano, e a gente vai dando qualidades do que a gente acha o que é ser um homem de Deus. Mas a primeira qualidade que Paulo dá para a escolha dos homens de Deus na igreja, ele vai dizer, olha para a família dele. É interessante, né? Ele vai dizer, você quer saber, primeira característica de um bom líder, ele tem que ser um bom pai ou mãe de família. Ele vai dizer alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, primeira característica. Entender marido de uma só mulher, às vezes essa expressão está em debate, alguns vão trabalhar o que poderia ser, mas o meu entendimento sobre isso é alguém que, como eles estão em Creta, numa região grega, pagã, cuja a prática da poligamia estava na cultura, ele estava dizendo, entre nós não é assim, entre nós é monogamia, um marido para uma mulher para um marido. Para ser líder, para ser um homem de Deus, um exemplo na comunidade, um homem precisa ter uma só mulher. E isso vai falar, então, que ele tem que... Um líder, um homem maduro, isso não é só para o pastor, é para todo homem e mulher de Deus. É alguém que é fiel à sua esposa, fiel à sua família. Esse é um padrão de homem de Deus. Mais do que ele fala, mais do que ele se comporta na sociedade, é como ele se comporta com a sua casa. Homem de Deus se julga perguntando para a mulher. Ser homem de Deus aqui, bonitinho de blazer, é mais fácil. Agora vai perguntar para a minha mulher.
Ela é que tem que dizer se eu sou homem de Deus. Vai perguntar para os meus filhos, eles é que tem que dizer se eu sou homem de Deus. Eu posso perguntar para a sua mulher se você é homem de Deus? Posso perguntar para o seu marido? Ou ele vai dizer, ô pastor, eu queria mesmo é que a gente levasse a nossa cama para a igreja. Porque na igreja ele é um anjo. Vai ver lá em casa. É o próprio Satanás, né? O homem de Deus se mede em casa. É interessante. E essa é a primeira perspectiva que Paulo diz. E é tão comum às vezes, eu não quero me estender aqui, tanto, mas homens de Deus pregam, tem milhões de seguidores na internet, ou até igrejas poderosas, mas já caíram em adultério diversas vezes. Não aguento olhar um rabo de saia. Quando não, são violentos com as suas mulheres. Agora mesmo está tendo uma investigação entre os batistas do sul dos Estados Unidos, vários pastores sendo investigados por abuso, violência, tanto na sua família quanto na sua igreja. Então, o homem de Deus, em primeiro lugar, a gente pensa assim, o quanto que ele é dedicado, ele é tão dedicado, pastor Ribinha. Alguém pode dizer, para a igreja, que até a mulher dele sofre. Mas ele é uma bênção, ele não tem tempo para a mulher, coitado, ele não tem tempo para os filhos, de tão dedicado que ele é em estudar a Bíblia, ensinar os irmãos, discipular. Ei, não é isso. Ele está dizendo que um homem de Deus, em primeiro lugar, ele é dedicado à casa dele. Porque em Timóteo, ele vai dizer assim, um homem que não governa bem a sua casa, como ele pode governar a casa de Deus? Um homem de Deus, ele é dedicado ao trabalho. Olha como ele é trabalhador. Ele trabalha sábado, domingo. Ele quase não tem tempo para os filhos. Os filhos quase não olham ele, porque ele é muito trabalhador. Um homem de Deus, não, um homem de Deus é alguém que sabe o valor da sua família. Prioridade para ele. A gente tem agenda para tudo. A gente tem agenda para o culto, a gente tem agenda para a célula, a gente tem agenda para o trabalho, a gente tem agenda para reuniões. A gente tem que ter agenda em primeiro lugar para ter tempo com a mulher, ter tempo com os filhos, levar ela para passear. Tem que ter lugar no orçamento para comprar rosas. Amém, irmãs? Para levar para jantar. Amém? Fala, Jeová, né? Tem que entender que família é prioridade. E ele precisa ser um homem de família. Porque a família é a primeira igreja do pastor. Mas ele tem que ter, então, não só... Antes de eu avançar, isso serve para todo mundo, para a igreja. Às vezes tem tanta gente que pastoreia bem na igreja, pastoreia até bem a célula, mas não entendeu que, por exemplo, a sua esposa deveria ser o seu primeiro discípulo. O seu marido deveria ser aquele que você mais investe em oração e compartilhar a palavra. Os seus filhos deveriam ter célula da família, culto doméstico, porque essa é a sua primeira célula. Esses são os seus primeiros discípulos. A maneira que você cuida dos seus filhos, da sua mulher, deveria ser o padrão pelo qual você faz com a família da fé. E também ele deveria ter um testemunho moral, público. E ele começa dizendo, é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Quando a gente pensa em irrepreensível, pode parecer assim, alguém que nunca peca, que nunca falha. Não, não é isso. Irrepreensível é alguém que não tem nada que se dizer contra ele. É claro que eu cometo erros e falhas todo dia. Somos todos humanos, pecadores, cujo evangelho nos encontrou. E pela graça encontramos perdão, salvação. Mas tem que ser alguém cuja vida não tem o que se dizer dela. Um homem sério, uma pessoa, mulher séria, honesta, correta, na maneira que ele lida com a sua vida. E ele vai dar, então, primeiro 5 características de como ser e depois 7 características de como não ser. Não, ao contrário. 5 de como não ser, depois 7 de como ser. Primeiro, como não ser. Seu testemunho de vida, que deveria pautar os líderes que eram exemplo. Isso serve para todo mundo aqui.
Todos nós. Em primeiro lugar, um líder ele não podia ser arrogante. Alguém que olha de cima para baixo. É engraçado que a gente, às vezes, tem essa visão. Eu virei líder. Eu alcancei a chefia no meu trabalho. Ou então eu virei líder de célula. Imagina, eu virei pastor. Tem gente que nem se contenta com pastor. Eu quero virar apóstolo. E quando ele vira, ele olha de cima para baixo. Porque eu sou líder. Me respeite. Ele disse, não é esse que é líder, não. Uma frase que eu gosto de dizer, o dia que você bater na mesa, seja na sua casa, seja na liderança da igreja, ou até no seu trabalho, para dizer, eu sou o líder, significa o quê? Que você não tem liderança nenhuma. Que liderança não se faz batendo na mesa. Liderança você conquista com a sua maneira como você lida com as pessoas. As pessoas te seguem ou não te seguem. É a diferença entre liderança e chefia, né? Chefia você faz impondo regras, punições. Liderança você caminha, inspira e as pessoas caminham com você. Então ele não pode ser arrogante. O líder, ele não é aquele que cresce e fica maior, mas é aquele que ao assumir responsabilidade ele se torna servo de mais gente. E por isso, outra característica, ele não é irascível. Líder não é aquele cara zangado, que o protótipo, a palavra me fugiu, é o tabu, né, do que é ser um líder, é aquele que está com a cara rígida, pronto para brigar, reclamar, dar dura, meu Deus, todo mundo tem medo do líder. Ele diz, não é isso que é um líder de Deus, um homem de Deus, que os filhos morrem de medo, que os funcionários se tremem, que a igreja, meu Deus, lá vem ele não é aquele cara irascível, zangado, pronto para dar-lhe. Ele não é alguém dado ao vinho. A ideia de dado ao vinho mesmo, alguém porque a bebida é arriscada. A bebida é algo perigoso, porque ela tira a nossa sobriedade, o nosso equilíbrio, o domínio sobre os nossos pensamentos, a nossa palavra. Ele diz, olha, cuidado com o vinho é perigoso. E o líder não pode ser alguém que gosta muito de bebida. Um homem de Deus não pode ser o cara que gosta muito de bebida, não. Perigoso, porque a bebida pode comprometer o seu testemunho. Não é porque alguém olhou um copo de vinho, não é isso. Porque quando você é dado ao vinho, o vinho pode fazer você falar coisas e fazer coisas que vão te envergonhar. E se você for líder da comunidade, você envergonha a sua comunidade. Se você é líder da sua família, que tem que ser, você envergonha a sua família. O pastor ou o líder, ele não pode ser ganancioso. Alguém que faz o ministério por dinheiro, ele não é dado à ganância. Por que ele lidera? Ele lidera porque tem um bom salário? Não, eu quero ser pastor porque tem uma vida financeiramente estável. Ah, meu irmão, você então não sabe de nada. Ah, não, ser pastor porque eu vou sair pregando, eu tenho vários views, eu tenho muitos seguidores, isso dá dinheiro. Se essa é a motivação, não siga ele. Ou se essa é a sua motivação, arrependa-se. Porque é comum, naquela época, você vai ver, quando a gente for falar dos falsos mestres, que eles eram gananciosos. Eles eram daqueles que faziam, verso 11, é preciso fazê-los calar. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Falsos mestres fazem e pregam o evangelho por dinheiro. Cuidado com esses homens. Cuidado o pregador cuja sua mensagem está vinculada à quantidade de view que vai dar. Ou então, aquele que quer falar uma mensagem que agrada a todo mundo para manter o irmão ali na igreja ofertando e dizimando. Cuidado. Ele é lobo, não é pastor. Ele diz ainda que o pastor, o líder, o homem de Deus, precisa ser alguém que é amoroso.
Antes, hospitaleiro. Alguém que gosta de receber os irmãos. Não é essa a ideia de Jesus, alguém que era relacional, estava sempre na casa das pessoas, era alguém que é comunicativo, ele ama pessoas, ele não ama estrutura, ele não ama análise e organização de recursos, ele ama pessoas, por isso ele é hospitaleiro, ele recebe as pessoas na sua casa. Ele é amigo do bem, alguém que as pessoas olham para ele e veem que ele é o homem que ama fazer o bem, ama o que é bom. Alguém que é sóbrio, justo e piedoso. Essa é uma expressão típica do livro de Tito. Ele repete essa expressão algumas vezes. O que é um homem sóbrio, justo e piedoso? É alguém que tem sóbrio, alguém que tem vida equilibrada, para si mesmo. Faz bem para si. Gente, se tem alguém que tem uma vida desequilibrada, alguém que é guiado pelas suas paixões, e por isso ele fere a esposa, ele fere os filhos, ele é iracundo, ele fala o que não deve, ele trai a esposa às vezes, ou então ele mexe em dinheiro que ele não tem que mexer, ele é arrogante, ele é agressivo, ele é guiado pelas emoções intensas, ele faz mal para si mesmo. Ele precisa ser equilibrado na sua relação com o outro, justo. Ele trata bem o próximo. Ele é justo na relação com o outro. E ele é piedoso, ele tem uma relação equilibrada com Deus. Ele diz assim, um homem de Deus é um homem equilibrado. É equilibrado na vida própria. É equilibrado, justo na relação com os outros. E ele é equilibrado, tem uma vida correta com Deus. Eu vou melhorar essa frase. Ele tem uma vida correta consigo mesmo. Ele tem uma vida correta com o próximo. Ele tem uma vida correta com Deus. Piedoso é alguém que ama o Senhor, ama a presença dEle, ama a comunidade de Deus, ama a palavra de Deus. Piedoso. Por isso ele tem domínio de si. Em último lugar, ele é alguém que é um mestre da palavra. Então, em primeiro lugar, um homem de Deus, um líder na casa de Deus, a gente viu que ele é um homem maduro. Em segundo lugar, é um homem que tem bom testemunho, vida equilibrada. Em terceiro lugar, é um homem da palavra, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha prazer, que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como convencer os que contradizem. Quer dizer, alguém que é apegado à palavra, ele ama a palavra, ideia de apegado. Ele estuda a palavra, ele está interessado ele domina a palavra, ele é habilidoso na palavra, ele conhece a palavra, ele quer aprender a cada dia mais da palavra. E a gente vê isso, os filhos estão acostumados a pegar ele com a Bíblia na mão, com o joelho no chão em oração, e ele buscando a palavra. Ele ama a escola dominical porque ele quer aprender a palavra, ele vai para o seminário porque ele quer aprender a palavra, ele compra livros cristãos porque ele quer aprender a palavra, ele quer se preparar para melhor conhecer e ensinar, ele é versado na palavra, é apegado a ela, ele ama ela. A expressão do apóstolo Paulo. Isso serve para os líderes. Um líder, né, que conduz a igreja tem que ser alguém que é forte na doutrina, estudioso na palavra de Deus. E isso serve para o líder da sua casa. Isso é do pastor. Não, homem de Deus. Ele é só um modelo, mas é um modelo que tem que ser seguido pela igreja, porque líder é aquele que anda na frente enquanto os outros o acompanham. Então você tem que ser apegado à palavra para liderar a sua casa, você precisa ser apegado à palavra para liderar no seu trabalho, você precisa ser apegado à palavra para liderar os seus filhos. E na igreja, os líderes precisam ser homens e mulheres apegados à palavra, nas mais diversas lideranças, no ministério de louvor e adoração, no ministério de dança, na liderança de célula. E no pastoreio,
Precisam ser homens e mulheres apegados à palavra, capacitados para ensinar. Ensinar o quê? Segundo a doutrina, porque há muitos falsos mestres, é o que a gente vai ver na minha próxima mensagem. Há muitos falsos mestres. E na internet estão cheios deles. Homens ensinando aquilo que é contrário ao Evangelho, adicionando ao Evangelho aquilo que não está na Bíblia, distorcendo as palavras da palavra de Deus, as palavras de Paulo, as palavras de Cristo. Porque o trabalho de liderar, o trabalho de pastorear, é o trabalho de conduzir o povo na palavra de Deus. Você que é líder de célula, dedique-se à palavra. Irmão, líder de célula precisa estar na escola dominical. Precisa. Precisa estudar a Bíblia. Supervisores, pastores, ou quem quer crescer, precisa estudar a Bíblia no nível de curso básico, lá do seminário ou seminário. Você precisa da palavra. Você precisa ler livros cristãos. Você precisa. Para que você não esteja sendo, na verdade, um falso mestre dentro da comunidade. Isso não é para te desestimular, não, é para te estimular a liderar, mas liderar da maneira de Deus. Um líder, ele tem que ser, não somente saber e ter a doutrina correta, mas ele tem que ser hábil para ensinar. Como ele diz, tem poder tanto para exortar, pelo reto ensino, é alguém que pode exortar, ensinar, corrigir, orientar a igreja. Como? Pela altura da voz? Não, mas pela capacidade de mostrar nas Escrituras qual é a vontade de Deus. Porque quem lidera na igreja é Deus por meio da sua palavra. Então ele precisa exortar por meio da palavra, versado de tal maneira que ele consiga convencer os que contradizem. Ele tem capacidade de ensinar e ele também é um apologeta. Porque a nossa autoridade não vem de nós mesmos, a nossa autoridade vem da palavra de Deus. Assim, líderes, sim, precisam de um tempo dedicado à meditação, precisam ser pessoas qualificadas para o melhor ministrar a palavra, precisam ser fiéis à doutrina apostólica, não se desviar pelas ondas e modismos que aparecem de tempo em tempo, não podem se tornar simplesmente pragmáticos. Faz aquilo que dá certo, faz assim que dá certo, faz um corredor de tal maneira que dá certo, faz um movimento tal que vai ser legal, você vai ver, o povo vai vir. Não. Está dizendo, a gente não é pragmático, a gente não quer dizer que a gente não faz o que... Eu sou uma pessoa bem pragmática na minha maneira de ser, eu gosto de fazer as coisas organizadas, vendo o que dá certo e o que não dá, mas o que eu estou querendo dizer é, precisa ser conforme a palavra, fazer nada o que contradiz a palavra. E isso, irmãos, servem só para os pastores. Devia estar pregando. Não, é para você saber quem você ouve. E assim eu queria concluir esse último ponto. Você tem que saber quem você ouve. A gente dá nosso ouvido para muita gente. Inclusive tem irmão que cada domingo está numa igreja diferente. Ele é membro de tudo e de todas, né? Ele escuta tanto pastor na internet achando que como se tudo é igual. Ei, irmão, cuidado. Há muitos falsos mestres no meio da igreja. Essa é a verdade e a gente precisa ter cuidado. E como é que eu faço para ter esse cuidado, irmão? Como é que eu escolho a quem eu dou ouvido? Aí é que está o problema. Normalmente a gente escolhe dar ouvido para quem fala bem. Eu não vou dizer o nome, mas tem um pastor super famoso na internet. E um dia, ele ficou famoso de vários outros pastores brigando com uma heresia que ele falou. E eu fiquei curioso, quero saber quem é esse rapaz. Eu fui ouvir. Eu escutei acho que uns 3 sermões dele. Evandro, rapaz, o homem fala bem que eu chorava como o quê ouvindo ele? Pense num homem que sabe te fazer você chorar.
Ele mal começa, começa pelo tonzinho da voz. Aí ia filmando, ia mostrando as pessoas chorando no auditório, as coisinhas, quando você vê, já está... Aí a gente escolhe quem fala bem. Mas quando a gente olha para o ensino de Paulo, você conhece a vida dele? Essa é a grande... Você tem que conhecer a vida para quem você entregou o ouvido. Esse é um dos desafios de estar sendo pastoreado por quem está na internet. Porque não é só quem você ouve, nós estamos falando de coisas espirituais. Você tem que saber quem diz, como ele vive, como é a família dele, como é o testemunho dele. E na internet não dá para saber. Eu não estou dizendo que a gente não deve pregar na internet. Eu tenho que saber quem guia os nossos ouvidos espiritualmente. Quem são aqueles que a gente deve levantar para liderar células, supervisores, os pastores da igreja? Olha para a vida dele. Não é diploma, não é dinheiro, não é habilidade. Mas olha a família, olha o testemunho, olha a ética, olha a doutrina. É muito diferente do que o mundo ensina. O mundo vai ensinar, olha como ele é carismático, olha como ele fala bem, olha como ele faz bem vídeo. Ei, mas a Bíblia não é assim, calma. Olha para a mulher, pergunta para ela. É assim que começa, é diferente. Então dá para a gente ser pastoreado por pastor de internet? Não dá, irmão. Pelo contrário, é perigoso. Porque os verdadeiros pastores, pelo qual nós temos que permitir pastorear a nossa vida, nós temos que saber quem eles são, como eles vivem, o que comem. Né? A gente tem que estar com a vida envolvida com a deles e a deles com a nossa. Tem que ser aquele cujos nossos filhos chamam de tio, tia, né? Tem que ter relação alguma. E por isso que essa descentralização é importante. Porque não dá para ter uma pessoa com tantos, mas a gente vai pastoreando e sendo pastoreado nessa comunidade de fé, onde a gente conhece uns aos outros, a gente sabe quem está falando, por que está falando. A igreja precisa de líderes com bom testemunho e boa doutrina, para que ela ande em ordem. E por isso a nossa igreja precisa de homens de verdade e mulheres únicas, com bom testemunho, para ser exemplo para a comunidade, para ser exemplo para os nossos jovens, para ser líderes de grupos pequenos, para pastorear a comunidade, com bom testemunho, mas também firmes na palavra, com compromisso com a igreja, não só com o meu ministério fazendo isso na internet, para que a igreja do Senhor esteja em ordem. Precisamos desses homens e dessas mulheres, e eu espero em Deus e oro em Deus, que esses homens e mulheres de Deus estejam aqui nesse lugar, e que seja você. E eu queria terminar, vou chamar o pastor Jean, queria terminar convidando você a ficar de pé, todos nós, para orar. Baixe sua cabeça em oração. E o Senhor quer levantar homens e mulheres de Deus para ser exemplo e modelo na casa do Senhor. E a pergunta é, quem irá? Quem está disposto? Estou disposto a só vir dia de domingo, escutar aqui um sermão e ir para casa? Não, eu estou disposto a ser um homem de Deus para a minha geração. E a minha oração é que o Espírito de Deus levante homens e mulheres de Deus no meio de nós, para se permitir ser padrão para a igreja, para ser instrumento do Senhor, levando o Evangelho para essa cidade. Eu queria chamar todos aqueles, mesmo aqueles que já fazem. Eu queria que você saísse do seu lugar como um ato diante do Senhor, dizendo assim, pode contar comigo, Senhor. Não é para mim não, é para o Senhor. Eu sei que você talvez poderia ficar no seu lugar, não, mas você sair do seu lugar, às vezes traz uma atitude de decisão mais firme no coração. Eu queria que você saísse do seu lugar,
para fazer essa oração aqui na frente, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero continuar liderando célula, eu quero continuar supervisionando, liderando o ministério. Ou se você talvez não era, mas está tomando essa decisão, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos, dizendo: Senhor, usa-nos. Pode vir. Vamos orar juntos. Saia do seu lugar e venha fazer essa entrega ao Senhor. Enquanto você vai chegando, você vai dizendo: eis-me aqui, Senhor. E vai dizendo: Espírito de Deus, eu não me sinto capaz. Eu conheço as minhas limitações. Mas eu quero dizer: usa-me. Usa-me na tua casa, usa-me para ti. Eu quero ser um desses. Eu quero ser um desses vasos na tua mão. Abre essa porta. Me permite liderar uma célula, discipular alguém. Eis-me aqui. Talvez você está dizendo: eu quero ser um missionário, levar o evangelho para outras nações, para outras cidades, plantar igrejas. Diz: eis-me aqui. Antes eu quero dizer: o Espírito de Deus, Ele é real e Ele se move entre nós. E Ele vai colocar direção no teu coração. Direção, quem sabe Deus pode estar levantando pastores. E o Senhor está falando com você nessa hora, dizendo: eu te chamei, você sabe disso, e essa é a hora de renovar e dizer: Senhor, faz em mim, eu quero ser usado. Talvez você sempre relutou em liderar a célula, mas agora é a hora que você está dizendo: Senhor, na próxima oportunidade, eu quero ser, eu vou procurar o meu ministério e dizer para Ele: conta comigo, eu quero ser um homem de Deus, uma televisão. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa-me. Nos tirando, às vezes, de uma vida de desordem, de uma célula de desordem, de uma igreja de desordem, mas levantando homens que têm um compromisso com a tua igreja, homens cheios
usado pelo teu Espírito.